Tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Bahia. Como vocês estão, meus amigos e minhas amigas? Tudo bem? Vamos lá comentar neste vídeo sobre duas contratações do esquadrão, né, gente, para a temporada de 2025 com vistas à disputa de Libertadores de América, né? Sensacional. Vamos lá, gente. Olha, quando eu falei sensacional, eu me refiro ao fato de que o Bahia vai disputar a Libertadores de América, né? Primeiro participante brasileiro nesta competição, né? Lá ainda nos idos 50-60, né? Então, para mim é muito gratificante aí a volta do esquadrão. Eu nem sempre me posicionei sobre isso, né? Mas a despeito de toda a dificuldade que o Bahia teve, né? Mas foi muito importante para a Libertadores de América. Claramente que agora precisa montar um grande elenco. E a questão que se coloca agora é, esses dois jogadores que estão chegando para o Bahia neste momento configuram aí a formação de um grande elenco? Rodrigo Nestor e também o Michel Araújo, dois jogadores de São Paulo. Este é um ponto interessante que eu quero debater com vocês aqui. Antes, né, fazer aqui algumas, se você me permite, algumas observações. A primeira delas, abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, casa de aposta importante, gente, muito importante, né, para o meu trabalho, né, porque foi um patrocinador que ficou aqui no momento em que esse canal quase fechou, né, no momento em que eu não entregava os números que o patrocinador queria, ele esteve comigo bancando aqui o canal. Mas não é somente por isso, é que para você também ele pode ser importante porque é tradicionalíssimo, trata você como um consumidor de verdade, é tido na Europa como assim, o mais confiável, né, que tem ali no mundo neste campo, né, patrocina inúmeras equipes, é muito séria, tem uma tradição aí, né, por trás das suas ações. O XBet, se você realmente não conhece, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá. Deixando muito claro, se você vai fazer uma aposta, tem que ser maior de idade, tem mais de 18 anos, para se cadastrar e também para apostar pela XBet. Se for o caso, tem que fazê-lo por uma casa de aposta séria, dentro da lei, 100% legalizada e não essas que estão fora da lei por aí, tá, gente? Então é este o ponto, tá? Tem que ser maior de idade, tem que entender que apostar envolve riscos de ganhos e perdas, né? Também de diversão, mas que tudo isso também tem que ser feito com cautela, tá? Se você atender a essas condições, né? Use o link que está no comentário fixado, cadastre-se na 1xBet e ao fazê-lo, coloque o código promocional ONEXJOSA, né? Que vai falar para eles por que você chegou lá, né? E nesse sentido eles vão continuar a patrocinar o meu trabalho. Muito obrigado por essa generosidade. A outra, por favor, se você puder, deixa um pix de qualquer valor. Ajuda muito aqui no trabalho, tá? Ajuda muito mesmo. Vou mandar R$1, como ajuda? Você não tem noção, porque se alguns mandam R$1, R$2, né? Acaba ajudando muito o produtor de conteúdo. Este é um ponto. O outro ponto importante é que moralmente nunca é pouco, R$1 que seja, centavos que seja, que é o dinheiro que você está tirando da sua carteira, da sua conta para entregar para um produtor de conteúdo. Isso jamais é pouco, tá? Moralmente nunca é pouco. Se for o caso, se você puder, envie aí um pix para dar uma força aqui para o trabalho, tá? Mas se quiserem ser membros do canal, também agradeço. Lá no grupo de futebol do canal Josa Novales, no WhatsApp, não tem nenhum torcedor do Bahia. Tem de outros times do Nordeste, mas não tem do Bahia. Que história é essa? Precisa ter também, né? Vamos lá então? Comentar, gente, olha, para mim são duas contratações, né, que não são semelhantes, tá, do ponto de vista do que se pode ser ou não interessante para o Bahia. Acho que uma delas não é, né, e a outra pode ser muito interessante para o Bahia. Aquela que não é, claramente, também pode se tornar interessante para o Bahia. Depende muito da expectativa, né, que vai ser depositada sobre o jogador que está chegando. Este é um ponto aí que a gente precisa considerar. Outro ponto também, que é necessário considerar, né, é assim, é algo que, assim, eu tô perdendo essa disputa, né? Tô perdendo, assim, brutalmente essa disputa com aqueles que acham que qualquer jogador pode ser contratado pelo Bahia porque pode ser útil para o Bahia. Eu tô perdendo essa disputa porque, para mim, o Bahia, né, uma vez que o City chegou ao Bahia, tem que formar uma equipe para ganhar títulos. Tá? Eu não perco isso de vista. E por quê que eu penso isso? Porque Bahia, é um clube gigante no futebol brasileiro, né? E que precisa realmente ter investimentos para montar uma equipe para ganhar, para conquistar. Eu não perco isso de vista. Paremos com essa história de que qualquer um serve, tá? Paremos com essa história de que, no Bahia qualquer um pode servir, pode ser interessante. Paremos com essa história de não ter ambição. Por favor, gente. Pô, você torce para o Bahia, você precisa ter ambição. Tá? Eu tenho ambição, mas os caras não entregam. Tem que ter ambição e tem que gerar pressão. Criticar, tal, fazer tal. E fazer aquilo que eu sempre falo. Fazer com que algo que os dirigentes não estão fazendo, tá? Não estão fazendo. Fazer com que o Grupo City entenda o que é o Bahia. Porque o Grupo City parece que não entendeu ainda. Ok? Parece que não entendeu. Se não entendeu, tem que forçá-los a entender. Porque a gente está ganhando. Paremos com essa história também de que estamos ganhando.
Pode ter certeza disso. O Grupo City está ganhando muito mais. Tá? Tá ganhando muito mais. Então, paremos com essa história. Né? Vamos olhar para o que de fato significa o Sport Clube Bahia, gente. Poxa vida, eu sou alguém aqui do Sudeste, né? E tenho essa percepção. É necessário que você que torce para o Bahia também tenha essa percepção. Ok? Outro ponto que me desagrada é essas duas contratações do Nestor e do Michel Araújo sinaliza, né, a preponderância, não a importância, a preponderância do Rogério Ceni nas contratações do Grupo City e do Bahia. Ora, não dá para aceitar um negócio desse. E outra disputa, né, que eu perco quase sempre com todo mundo, porque as pessoas têm uma percepção de que o técnico tem que fazer parte desse processo. Não tem, tá errado. Sabe, é quando você considera que o técnico é muito mais do que um treinador, é um gestor. O técnico tem que treinar a equipe, preparar a equipe para o jogo, encontrar soluções no elenco, fazer o jogador jogar bola, sabe, atrelar as características específicas de cada atleta ao esquema tático, né? Se preocupar em estudar os adversários do seu time, ou seja, lidar com a equipe, só, nada além. Mas se ele não colocar o jogador para jogar, por isso que também nenhum departamento de futebol que se presuma, né, profissional, os dirigentes do departamento de futebol tem que cobrar o técnico também sobre qualidade. No lugar de ficar falando, tem a mesma eficiência de Guardiola e tal, tem que cobrar, chamar, fazer avaliação, nada demais nisso. É um empregado do clube. Vai você no mundo corporativo não entregar os números que esperam de você para ver o que vai acontecer. Por que no futebol a gente tem que ter esse excesso de generosidade? Até porque Rogério Ceni não é Guardiola. Tem que falar para alguém aí, né, que não é Guardiola. E não entregou até hoje os números do Guardiola. Ok? Então, qual é o problema, gente, do técnico? Né, indicar nomes. O problema é que o técnico, ele não fica o tempo inteiro olhando para o jogador, estudando o jogador, analisando o jogador. Ele tem ali traços sobre aquele jogador a partir do confronto de sua equipe com, né, o time daquele jogador. Ele pode ter treinado o jogador em algum momento. Ele pode, enfim, as coisas que falam para ele. É isso. Ele não estuda. Ele fala, né, aquilo que vem da cabeça dele. E isso também vai contra aquela história de que há muito profissionalismo no City. O scout do City, né? Coisa tal. Parece uma coisa do outro mundo. É uma merda. É isso que é. Ponto. Desculpa pela indelicadeza. Mas é isso. Tá cansando já esse City, gente. Esse tal de Grupo City tá cansando, já tá enchendo o saco. Tá? É isso. Essa indiferença que mantém pelo processo, pelo que tá correndo, tá rolando no Bahia, isso é cansativo. É deselegante também. Sabe, já encheu o saco. Parar com essa coisa de Grupo City uma ova. Grupo City não é nada, vou repetir, não é nada perto do Bahia. E nem o Manchester City é alguma coisa que se preze perto do Bahia. Ponto, é isso. Tá? Dito tudo isso, em tom de desabafo, né? Muita gente já foi embora, né? Já tá deixando aí, já tirou o like, né? Já, enfim, tá colocando que não gostou. Tá tudo muito bem. Não vou fazer demagogia aqui não. Tá? Michel Araújo, para mim, né, como jogador reforço do Bahia, é um erro. Pode ser que ele chegue e consiga. É um jogador, eu preciso confessar isso, útil. Um jogador que se esforça muito pela equipe, sim, recompõe, né, volta correndo para marcar se precisar, fecha lado de campo. Isso ele faz com toda certeza. Essa é uma das características do Michel Araújo. Uma outra, ele é polivalente, ele pode jogar no meio, que para mim não funciona muito quando é colocado de volante, mas o meio um pouco à frente pode funcionar, né? Ele funciona pelo lado do campo como extremo, ele funciona no outro lado também como extremo, nos dois lados, né? Eventualmente pode até colocar ali como falso 9, pode. Aquele cara que faz tudo, né? A questão é, portanto, qual é a questão, portanto? Ele faz tudo muito bem ou muito mal, tá? Eu tô falando de uma característica do Michel Araújo, tá? É um jogador que no São Paulo especialmente, era muito utilizado no setor esquerdo como extremo, né, para que ele gerasse profundidade para a equipe. Me chocava o fato de que essa profundidade nem sempre era entregue, tá? Pelo fato de que muitas vezes ele tentava também fazer facão, embora seja um jogador canhoto. Ou procurava o passe, mas a profundidade, ele tem essa característica assim, de poder entregar profundidade quando atua pelo setor esquerdo, ou de compor como meio, fazendo facão quando está
no lado direito, tá? É isso. Do ponto de vista do desempenho, né? Jogador irregular. Irregular. Tem momentos de altas e baixas, né? E é um jogador que, a despeito de, na temporada anterior, né, ter tido uma boa participação no São Paulo, não foi tudo isso, mas foi ter uma boa participação, em 2024 foi uma negação. Então o Bahia está contratando um jogador em baixa. Deixa eu simplificar, um reserva do São Paulo. O Bahia está contratando um reserva do São Paulo. O Bahia tem que contratar titulares, não reservas. Tem que contratar 2 titulares para cada posição e não ficar buscando reserva neste momento. O Bahia está contratando um reserva do São Paulo, que tem momentos, né, em que joga, tem momentos em que não joga. Do ponto de vista da execução do seu jogo, da execução das suas características, está deixando a desejar. Eu não consigo compreender essa contratação. Ah, mas ele pode dar certo. Pode dar certo. Ele pode virar um craque no Bahia ou pode fracassar. A questão não é essa, gente. A questão é, eu preciso contratar um jogador por 2 motivos. O primeiro deles, como vem sendo o desempenho dele, independente de estar na reserva ou não, na equipe onde ele estava, né, e também nas últimas temporadas. Este é um ponto. Outro ponto, ele tem X características, né? Como é que ele está executando essas características? Tá? Está executando-as muito bem? Quando desafios foram propostos para a execução dessas características, como ele respondeu? É isto. Este trabalho profissional não existe num clube profissional, que é o City com um departamento de scout profissional. Tem nada disso. Negação total. Não concordo com essa contratação. Pode dar certo. Mas assim, a análise ela tem que ser feita em cima do que o jogador é e daquilo que ele está fazendo. E nesse sentido, para mim, eu não indico a despeito de que eventualmente pode dar certo. Rodrigo Nestor, pode dar certo. Tá? Do ponto de vista das características, jogador muito móvel, né? Jogador que pode atuar, né, como por excelência um segundo volante, tá? Ele pode perfeitamente ser colocado no 2-5, até mais defensivo, mas ele é um jogador muito solto. Não é um jogador para atuar como 5, é um jogador para atuar como 8, tá? Porque é um jogador de muita movimentação. O jogo dele ganha preponderância, ganha relevância quando ele se movimenta, tá? É um jogador canhoto, né? De certa forma tem até certa habilidade. Acho que em alguns momentos parece que requer um maior fortalecimento físico, né? Cai muito nos embates ali com a zagueirada. Um jogador que pode cair, aparecer pelo setor esquerdo, setor direito, meio campo, centralizado e tal. Porque ele é um jogador que ali no terço final participa de várias ações, executa muitas ações ali, muito participativo. Jogador de muita associação, tá? E como eu disse, tem certa habilidade. Entra na área muito, né? Acho que precisa ter muito mais disposição aí para finalizar, né? Acho que precisa finalizar um pouco mais, tá? Ok. Teoricamente, se nós olharmos para as características do jogador, ele é um jogador que tem características para ser um jogador importante num clube de futebol brasileiro. Tecnicamente é um jogador elevado, tem boas características, tem uma visão de jogo, na minha opinião, muito interessante, não muito longa, não é um jogador de passes longos, mas é um jogador que, muito à frente daquilo, as coisas que acontecem muito à sua frente, ele costuma ter um olhar muito bom para isso. Pode render muito bem, e acho que pode ser um jogador para se desenvolver demais ainda em qualquer clube, no São Paulo ou no Bahia, e ele pode sim virar um jogador melhor do que aquilo que ele foi até agora. Por que ele não foi até agora esse jogador, né? Embora tenha sido em alguns momentos, né? Por causa, sobretudo, da sua condição física, tá? E este jogador que vai estar contratando é um jogador que vem apresentando alguns problemas físicos, tá? E um detalhe bastante chato sobre o Rodrigo Nestor é que ele tem muita dificuldade, né, para recuperar padrão de jogo, né, qualidade de jogo, quando ele se recupera de lesão, tá? É isso. Um outro ponto sobre o Nestor é o seguinte, ele não pode, né? Ele não pode ser aquele jogador para quem você entrega muito protagonismo, tá? Ele vai ter um resultado positivo inserido num contexto em que outros jogadores são protagonistas. Não espere que ele resolva jogo. O Michel Araújo não é jogador para mudar jogo. Quando ele sai do banco, ele não muda nada no São Paulo, tá? Ele vai sair do banco do Bahia para não mudar nada. O Nestor tem condição, né? Sim, de mudar jogo, mas desde que eles, né, tenha outros jogadores na equipe que possam fazer isso. Que esta responsabilidade não fique com ele, porque se ficar, ele talvez não vai conseguir entregar, tá?
Mas eu acho que é um jogador que, assim, vale o investimento, tá? Aqui, jogador de 24 anos, né, como ele, muito novo, tá? Com a qualidade técnica dele, acho que vale esse investimento, dá para acreditar nesse jogador. O problema é o seguinte, né? Além de tudo que eu falei, né, não pode ser protagonista, tal, tem que ser muito bem trabalhado pelo técnico, acho que o Ceni vai fazer isso aí, evidentemente, e tal. Agora, tem também a questão do fortalecimento muscular, que é necessário, e também, né, haver essa questão de constantes lesões que ele vem apresentando, tá? Então ele pode dar certo se superado tudo isso, tá? Agora, em teoria, é um jogador que pode dar muito mais certo para o Bahia do que o Michel Araújo. Nesse sentido, eu sim, acho que pode ser interessante. Há outros no mercado, poderia ir atrás de outros sim, mas vamos lá, dentro da realidade material do Bahia hoje, né? E dos jogadores já contratados, o Nestor Araújo pode sim dar certo no Bahia. Acho que essa contratação vale a pena. A do Michel, na minha opinião, em teoria, claro, não vale. De qualquer maneira, torcendo para que ambos deem muito certo no Bahia e que o Esquadrão consiga superar as suas dificuldades, né? E, enfim, brigar, tá? Para ganhar alguma coisa, tá? Tem que brigar, tem que participar não, tem que ganhar alguma coisa, tem que brigar para ganhar alguma coisa, tem que ter esse pensamento, gente, tá? De brigar para conquistar alguma coisa, tá? Porque senão, do que adiantou virar SAF, gente? Pra que adiantou virar SAF? Se o Bahia é um time que vai entrar nas competições, né, para ganhar, né, o mesmo que ganhava antes, ou seja, nada, não estava ganhando nada, tudo que adiantou virar SAF? Este é um ponto. Porque tá pagando dívida e tal, enfim, aquela coisa toda, né? Acho que tem, na verdade, que entrar nas competições para ganhar, tá? Nesse sentido, é que uma contratação como a do Michel, ela é complicada, e uma contratação como a do Nestor, né, em virtude da sua condição física, ela, né, tem interrogação sobre ela. Pode dar certo, poderia ter outros jogadores aí, mas pode dar certo, tá? Se gostou da análise, deixa um pix aí para dar uma força para o trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado.